Sejam muito bem-vindos a mais um À Conversa Com. Hoje estamos aqui no Teatro Armando Cortês, na Casa do Artista, mais precisamente na exposição de Rui de Carvalho. O nosso convidado de hoje é precisamente o curador desta exposição, o pai dos retratos contados, um cronista, um escritor, um viajante das memórias, um montão de coisas que vamos aprender durante esta próxima meia hora, não, estes próximos 50 minutos. Connosco hoje no À Conversa Com, Nelson Mateus. Nelson, foi uma introdução comprida. Pois foi. Porque tu também tens uma vida muito complicada. Complicada no sentido de tu tens muitas coisas, não é? Muito completa, sim. Porque se eu te perguntasse o que é que punha no teu oráculo, punhamos que é escritor, cronista, organizador de eventos, curador de exposições, aglomerador de memórias, o que é que tu punhas? Eu punha, que é aquilo que eu sempre me intitulo, como mentor do projeto Retratos Contados, um projeto que tem como base a valorização dos mais velhos e a falar da importância do papel dos netos na vida dos avós e dos avós na vida dos netos. No fundo, isto resume quase tudo aquilo que eu faço, mas estes 6 anos têm sido 6 anos bastante trabalhosos, bastante completos, mas bastante enriquecedores. E aqui o enriquecedores, não estou a falar da forma financeira, mas da forma desta recolha de conteúdos que eu tenho feito, não só para aprender com estas pessoas, mas dos ensinamentos destas pessoas que eu tenho partilhado com o público. Têm sido 6 anos muito positivos. Tem sido 6 anos muito intensos também, porque esta parte das exposições, e tu fazes muito este lado, eu diria, de relações públicas, vá, de apresentar estas pessoas, ou reapresentar estas pessoas ao público, porque eu lembro-me de te ver ligado a exposições de fotografia, a festas de aniversário, a lançamentos de livros de memórias. Sim. Tu estás muito ligado a essa coisa de preservar as memórias. E tu dizes disseste ainda agora, os velhos. Sim. E eu adoro quando tu dizes os velhos, porque tu não gostas de idosos, não gostas de... É os velhos. Eu acho que a palavra é mesmo essa, são velhos, porque isto de ser velho acaba por ser um paradoxo. Ninguém quer ser velho e todos queremos chegar a velhos. Mal de nós não chegarmos a velhos. Mas isto de ser velho não deixa de ser um paradoxo e depois acaba por se misturar a palavra idoso ou o mais velho ou o mais experiente. Não, são velhos, como os novos são novos, como as crianças são crianças, as coisas têm que ser tratadas pelo nome delas. E realmente... os mais novos, aí está, provavelmente não se lembram de quem foi o Varela Silva, basta ir ao Google e pesquisarem, mas o Varela Silva, quando se referia a alguém que não tinha memória do passado, dizia muito, você não tem ontem. E é para lutar contra as pessoas não terem ontem que eu faço muito este trabalho, porque o Rui de Carvalho, e estamos aqui na exposição do Rui de Carvalho, é só o ator mais velho português no ativo, tem 94 anos e 78 anos de carreira. Mas os mais novos já não o veem representar na televisão, aí está, na televisão, há algum tempo. Ele está no palco, está aqui no Teatro Armando Cortês 3 dias por semana. É este palco que o mantém vivo, este e outros palcos que ele pisa, mas os mais novos já não o veem na televisão há algum tempo. Provavelmente ainda veio uma gravação que está a passar do Rex, do Cão Polícia, na TVI, mas isso já tem mais do que 20 anos. E eu, há uns tempos atrás, estive a jantar com a Simone de Oliveira e a Simone de Oliveira, que é uma mulher que sempre foi da noite, dizia-me com muita graça, tu não imaginas a dificuldade que eu tenho em ir à televisão a programas da manhã. Não que eu não gosto dos apresentadores, que gosto, não que eu não gosto do público, porque gosto, mas fui uma mulher da noite, não gosto de me levantar cedo. Mas se eu não for à televisão, as pessoas vão se esquecer de quem é que eu sou. E tu olhas para a Simone, pensas que é muito difícil não saber quem é que essa... Mas é verdade. E ela deu-me um exemplo muito cruel. Todos nós sabemos quem é a Rita Pereira. Abrimos tudo que é capa de revista, está lá a Rita Pereira ou uma Cristina Ferreira. Se essas pessoas desaparecerem hoje da televisão, desaparecerem? E tu tens dezenas de casos desses, não é? Amanhã já ninguém, daqui a uns anos, poucos, porque hoje passa-se tudo muito rápido. Há uns anos atrás as memórias ficavam muito mais tempo. Nós hoje, se não estivermos a ver, nós agora estamos aqui a fazer esta gravação, não sabemos o que é que está a dar na televisão. Sim. Quando chegarmos a casa, aquilo já faz parte do passado e isto acaba por ser um pouco preocupante se não manter estas memórias, porque aquilo que nós somos hoje é o reflexo daquilo que os nossos antepassados fizeram. Nós somos a soma de tudo aquilo que fizeram até chegarmos aqui a este caminho e é isso que eu tento que não se perca. É engraçado tu teres levado a conversa por essa dinâmica e tenho que assumir perante os nossos espectadores que nós somos amigos, já nos cruzámos várias vezes e já tivemos algumas conversas até sobre o meio da televisão e sobre conteúdos. E é giro tu dizeres isso, e estás a dizer, mas
a Rita Pereira, por exemplo, da turma da Rita Pereira, quando ela surgiu nos Morangos com Açúcar, sim, a Rita é uma das primeiras estrelas dos Morangos com Açúcar, mas daquela turma houve dezenas que desapareceram já ninguém sabe na obscuridade, não é? Sim. E que de vez em quando há um telejornal que diz vamos encontrar o jovem, sim, que fazia não sei de quê nos Morangos, sim, com Açúcar. Mas indo um bocadinho mais longe, tu tens o Guilherme Leite, que é um ícone da televisão que esteve na berra durante décadas. Durante muitos anos, sim. E que hoje tem um canal na internet que tem apenas uma visão residual. Sem ofensa, Guilherme, eu sei que ele fica muito ofendido se houver... Ele é muito fácil de ofender, mas não, gosto muito do Guilherme e é da região Saloia e tudo mais. Sim. Mas a internet não é uma solução em si mesma. Este meio que viveu dessas estrelas tem que dar um bocadinho de volta a essas estrelas. Sim, e não nos podemos esquecer de quem foram e quem são os nossos políticos. Eu muitas vezes falo disto com a Alice Vieira, no funeral do Mário Soares, e o Mário Soares só foi presidente 2 mandatos, só foi primeiro-ministro 2 mandatos, foi o pai ou um dos pais da nossa democracia e da nossa Constituição. E no funeral do Mário Soares, eu lembro-me de uma avó que estava a assistir à passagem do cortejo fúnebre com o neto, e a televisão perguntar ao neto quem é que era aquela pessoa, se ele sabia, e o neto diz qualquer coisa tipo, penso que era um velhote do PS. Obviamente que ele foi um velhote do PS, mas foi muito mais do que isso. E faz muita confusão quando nós vemos na televisão ou entrevistas de Vox Pop na rua que perguntam quem é o nosso Primeiro-Ministro, quem é o nosso Presidente, e as pessoas não sabem quem é. E isto preocupa-me bastante, porque se não nos preocuparmos com aqueles que nos governam diretamente, preocupamos-nos com o quê? É essa análise que temos que fazer e que temos que manter. E com o Nelson isto não é name dropping, porque o Nelson convive mesmo com esta gente toda. A Simone é uma amiga de longa data, o Rui de Carvalho trata-te por neto. Por neto, foi o primeiro entrevistado que eu tive nos Retratos Contados. A Alice Vieira é minha avó. É uma ligação que são inseparáveis, inclusivamente podemos encontrar material escrito por ambos, a 4 mãos. Sim. Vá a 2 mãos, porque vocês não escrevem com as 2, mas não sei, és ambidestro. Não, é só para confirmar. Mas este lado de estas pessoas, e eu digo-te, e nós somos próximos de idade, como é que é tu dares-te com estas pessoas que tu idolatravas quando eras mais miúdo? Porque o Rui de Carvalho é o senhor Rui de Carvalho, a Alice Vieira é a Alice Vieira, a Simone é a Simone. Sim. Como é que é para ti, a esta altura, dares-te com essas estrelas e... Acima de tudo, fico sempre muito grato à vida por me ter colocado neste caminho. Eu nunca fui muito deslumbrado com estas pessoas. Eu acho que as pessoas são pessoas de carne e osso, que têm problemas como nós, têm dívidas como nós, vão à casa de banho como nós e morrem como nós. São mais conhecidas e têm uma profissão que a maior parte das pessoas acha que é uma profissão fácil, mas que não é uma profissão de todo fácil. Falando aqui do Rui de Carvalho. O Rui de Carvalho foi casado com uma mulher que abandonou a carreira para ser mãe, para amá-lo, não é? Para amá-lo, e uma carreira de bailarina, que era o sonho dela, e para ser mulher do Rui de Carvalho. E não há de ser nada fácil ser mulher do Rui de Carvalho. Um homem que ainda hoje é tão cobiçado, e foi cobiçado a vida inteira, e viveu durante muito tempo no Porto, foi diretor do Teatro Nacional do Porto, se não estou a cometer nenhuma lacuna, mas eu sei que viveu muito tempo no Porto, e vinha a Lisboa. Antigamente havia peças diariamente, e mais do que várias sessões ao longo do dia. E a história que o Rui de Carvalho conta muitas vezes é que vinha a Lisboa ao domingo, ao fim do dia, para dar 2 beijos nos filhos e voltar para o Porto. E isto é muito complicado viver-se desta forma. E eu estava a dizer, nunca fui deslumbrado, mas acabo por ser muito apaixonado pela vida destas pessoas, saber quem é que são as pessoas que estão por trás destes atores, por trás dos escritores, por trás da fotografia. E aí está, eu nunca fui, e ainda hoje não sou, de tirar selfies com ninguém, a não ser que tenham alguma coisa a ver com o meu trabalho. Nunca fui de abordar pessoas na rua só porque são conhecidas e as pessoas depois vão para casa e nem sequer sabem muito bem quem é que era. Eu vejo isso muitas vezes com a Alice Vieira, vou na rua com a Alice Vieira, e muita gente diz, posso tirar uma fotografia consigo? E a Alice diz, sim, com certeza. Gostei tanto de ler os seus livros de uma aventura, e ela não escreveu nenhum. A aventura não é da autoria da Alice Vieira, mas isto acontece frequentemente. As pessoas conhecem as pessoas da televisão e cruzam uma coisa, e há um fascínio por aí. Eu, por exemplo, sou muito confundido com o Pierce Brosnan. Pronto. Acontece muito.
Estás a ver? Ou então não, então se estou só Eu brincando. durante muitos anos fui muito confundido com o Rui Costa. Pronto, Mas olha, mas já era outra aí é conversa. mais justo, aí é mais justo. Já nos daria para outra conversa, mas isto é a conclusão que realmente o que eu gosto é de conversar com as pessoas e perceber quem é que são estas pessoas. E o Rui de Carvalho, já tive o privilégio de almoçar várias vezes com o Rui de Carvalho em casa do próprio e estar uma hora à conversa com o Rui de Carvalho, estamos a falar, não ter câmaras, não estar a tomar notas, ser uma conversa olhos nos olhos, como estamos a ter aqui agora, é a mesma coisa que ir para casa e ler vários livros. Sim. Eu, através da conversa com o Rui, eu faço uma viagem às memórias de Portugal. A mesma coisa com a Simone. A Simone ainda não é entrevista para... É engraçado, e desculpa interromper. Sim. Eles viveram um Portugal completamente diferente do que nós vivemos. E eles viveram-no intensamente, que é muito engraçado. Sim. E eu, às vezes, acontece-me ficar deslumbrado nessas conversas. Porque o que acontece é precisamente isso, é porque eles conheciam Portugal de les a les, em espetáculos, no fundo, a percorrer um Portugal que não tinha autoestradas, em que de Lisboa a Braga demorava-se um dia e meio às vezes. Sim, que era muito complicado. E que era complicadíssimo. E antes da democracia. E antes da democracia, com cuidados e provocações, porque havia algum cuidado de não se dizer certas coisas, mas havia a provocação de também se querer dizer certas coisas. E essa vivência, essa experiência, acaba por ser deslumbrante tu perceberes quão simples é tu hoje pegares num telemóvel e falares para milhões de pessoas, e quão complicado era tu percorreres um país para falares com 40, 50. Mas é isso que mesmo que eu costumo dizer, os telefones hoje dão para fazer tudo, até para fazer chamadas. Até para fazer chamadas. O mais engraçado é que parece que isto é conversa de velhos, não sendo. Há uns anos atrás, e eu não digo aquela frase no meu tempo, porque o nosso tempo é este que nós estamos a viver, há uns anos atrás nós nem telefone fixo em casa tínhamos, quando mais telemóvel. E hoje, se falares a um miúdo, o que é um fax? Não sabe o que é um fax, não sabe o que é passar um cheque. Sim. E acho que as coisas não podem ser esquecidas só porque sim, estás a perceber? Obviamente que temos que acompanhar a evolução. E o Rui de Carvalho é uma pessoa que acompanha a evolução, a Alice Vieira acompanha a evolução, a Simone de Oliveira acompanha a evolução. Eu partilho convosco uma situação muito interessante com a Simone. Fui jantar com a Simone e com a Alice Vieira há 2 anos atrás ao restaurante da Justa Nobre. E no final... Que já esteve sentada na tua cadeira, virtualmente. Ou seja, na vossa cadeira. Virtualmente. E no final do jantar, eu ia levar a Alice a casa, que mora ali relativamente próximo, e eu digo à Simone, eu vou-lhe chamar um táxi. E a Alice, filho, já chamei um Uber. E mostrou-me o telefone. E eu acho isto encantador, como é que alguém com 84 anos, praticamente, usa as novas tecnologias sem nenhum problema. Sim. A mesma coisa com a Alice Vieira. A Alice Vieira nunca tinha feito um Zoom, nunca tinha feito uma videochamada. Nesta altura de pandemia, em março do outro ano anterior, eu ensinei-a a funcionar com essas novas tecnologias. Ela hoje já não quer outra coisa. Fala com os netos que vivem no estrangeiro, dá conferências para tudo e mais alguma coisa. E isto... As pessoas têm uma grande retaguarda de memórias, mas ao mesmo tempo estão disponíveis para acompanhar os novos tempos, que é para não haver a tal distância entre avós e netos, entre os mais velhos e os mais novos, que eu acho que este gap geracional, às vezes, quando se perdem laços, quando se perde conversas, é por as pessoas não se acompanharem umas às outras, pelos mais novos não quererem saber de histórias dos mais velhos, mas pelos mais velhos acharem que também não têm capacidade para acompanhar os mais novos. E isso não é verdade. Eu, há 2 anos atrás, ou há 3, já não me lembro quando é que foi o último Rock in Rio, mas eu cheguei a assistir a famílias inteiras que iam ver um espetáculo e é engraçadíssimo ver... Olha, lembro-me disso quando foi a Madonna. Eu na Madonna tinha 3 gerações a ver a Madonna e os mais novos vibravam com as músicas, os mais velhos com outro e os outros mais velhos ainda com outras. E eu acho que é isto que é engraçado. Através de um cantor, de um ator, a família se juntar e há sempre motivos para as pessoas se aproximarem e não para se afastarem. Antes de me explicares esta paixão por avós, porque tu próprio tiveste 4 avós, é público e notório, mas antes de virarmos nessa direção, explica-me um bocadinho este lado de onde é que nascem os retratos contados, porque tu tens uma carreira anterior, tu já estavas... Já existias, já trabalhavas, já fazias coisas reconhecido, mas houve um clique, houve um momento... Houve um momento e é muito engraçado. Eu, se calhar há uns 10 anos, 15 anos, eu trabalhei durante muito tempo numa loja de roupa de criança e que era uma loja de roupa de criança que ajudava a Ajuda de Berço e a Fundação do Gil. Portanto, eu estava completamente do lado oposto, que era a trabalhar com crianças. E aí está, sempre uma forma solidária, a trabalhar com crianças que precisavam de ajuda e que estavam ou que estão institucionalizadas.
E nessa loja de roupa de crianças eu tinha imenso tempo para não fazer nada. Precisava de alguma coisa para me ocupar dos tempos livres e era uma loja que era muito frequentada por avós. Okay. E percebia o entusiasmo das avós a comprar a roupa para os netos era superior até à dos próprios pais. E depois era uma ligação que ficava. Os netos nasciam e essas avós iam à loja para mostrar fotografias, agora é o batizado, depois a primeira comunhão e por aí fora. E eu achava sempre muito engraçado aquela força de renascer que os avós tinham e aquela alegria tão contagiante que era a falar dos netos. Ao mesmo tempo, o meu relacionamento com os meus 4 avós sempre esteve presente e ainda continua a estar. Eu não tenho avós praticamente há 40 anos, mas há muitas conversas, há muitas memórias, há muitos princípios. Há muitas coisas na tua vida e há muitas referências nas tuas crónicas. Sim. Aos teus avós. Aos meus avós. Porque tu tens uns avós que te ligam à terra e que te mostram a importância da terra e até princípios de sustentabilidade e de ecologia, que eu acho muito engraçado. Tu vais buscar coisas da tua memória e transformas em coisas super atuais e transformas essa realidade numa realidade... coisa mais contemporânea do que essa. Os meus 4 avós, eu costumo dizer que foram os 4 analfabetos mais inteligentes que eu conheci até hoje. Eu vi essa citação. Pronto, e tinha os avós que eram os considerados avós, os maternos que eram os considerados avós da terra e os outros avós paternos que viviam em Via Longa, as memórias imensas que eu tenho daquela casa azul onde eles viviam e com quem eu estava praticamente todos os dias. Aí muito mais próximos e também foram os últimos a morrer. Mas com os avós da terra eu tenho memórias, os partiram há mais tempo, mas tenho memórias que permaneceram até hoje. Quando hoje se fala que o leite não vem do pacote e tudo isso, quando chega ao outono e quando tu pisas as folhas com caindo das árvores, aquele som e o cheiro do outono remete-me sempre para as memórias de infância, quando eu ia às vindimas. Okay. E lembro-me perfeitamente da tesoura para apanhar uva e acho que tudo isso é tão bonito. Lembro-me perfeitamente de uma conversa que tive com o meu avô João, o primeiro a partir, de que ele tinha um garfo enorme no estábulo e eu pergunto-lhe que garfo é este, e que ele dizia que não era um garfo, que era uma forquilha que era para ajudar a dar a alimentação aos animais. E aquela história de ir com a minha avó Vitória buscar água à fonte e tentar que não caísse nenhuma água fora daquele jarro, que era água que era desperdiçada, avós que nunca tiveram luz elétrica por opção, que nunca tiveram eletricidade em casa por opção, e achei aquilo na altura, podia não fazer sentido, mas hoje faz todo o sentido, porque as pessoas eram assim, mas eram muito felizes. Eram pessoas que tinham vivido muitas agruras, que viveram grandes dificuldades, que viviam do campo, mas ao mesmo tempo a união familiar, a minha mãe teve 8 irmãos, a minha mãe foi a 8ª irmã, aquela união familiar foi sempre tão bonita de se ver. E a mesma coisa com os avós paternos, já uns avós mais contemporâneos, com quem eu vivi o dia a dia, mas o avô Alberto falava-me do 25 de Abril. Embora eu hoje não tenha a mesma visão política que o avô tinha, poderia tê-la, nada contra, mas tenho outra visão um pouco mais abrangente, um pouco mais atual. Aqueles princípios que ele me ensinou, dele dizer que apanhava propaganda da rua, era analfabeto, apanhava para eu ou os meus pais ler no dia a seguir e era imediatamente queimada porque podia vir alguém bater à porta e eles ser presos. Na altura, eu não percebi muito bem o que é que estava-me a dizer, mas eu hoje, cada vez que me falam no 25 de Abril, cada vez que eu faço sempre uma viagem ao passado. A história de ir com a avó às compras e as frutas virem todas num saco de rede, quando hoje dizem, tem que se criar aí uns sacos para as pessoas irem às compras, eu penso que calhar é os sacos da avó. O pão dentro de um saco de pano conserva-se muito mais tempo. Eu sei, olha que novidade, que a avó tinha tantos sacos de pano. E todas estas coisas acho que nunca me vou esquecer, a não ser que me bata alguma vez uma doença à porta que me faça passar pelo véu do esquecimento, mas acho que são estas coisas que eu nunca me vou esquecer e tem que se transmitir às gerações atuais e futuras, porque aí está o planeta, nós podemos ter muito dinheiro, podemos ter muitos carros, mas o planeta sustentável é a única obrigação que temos que deixar às gerações vindouras. E esse cuidado de preservar as memórias e estes ensinamentos, nós vemos-lo expresso naquele site. Aquele site Sim. acaba por ser uma biblioteca de a tua oferta à humanidade, não é? Sim. Eu, há uns anos atrás, entrevistei a Isabel Stewart, que todos conhecem pela magnífica escritora que ela é,
E ela caracterizou o meu site de uma forma que eu ainda próprio não o tinha caracterizado, que ela disse que eu estava a fazer um serviço público para a sociedade, em que estava a criar uma biblioteca de avós, em que através do meu site conseguimos fazer uma viagem ao passado, estar com os pés bem assentos no presente e perspectivar o futuro. E no fundo é isso que fazemos. Eu no dia que entrevistei o Rui de Carvalho, existia por trás... O primeiro convidado? O primeiro entrevistado, o primeiro testemunho, existia por trás de nós uma pintura do rei Dom Carlos. Okay. E ele diz-me, o meu pai fez parte esteve preso no dia do regicídio. E eu, como assim? Fazia parte da Guarda Real e esteve preso no dia do regicídio, ainda tenho lá em casa a espada com que ele combateu e as medalhas que ele foi recebendo ao longo da vida. E eu pensei, uau, quer dizer... É uma história dentro da história, não é? Tu vives para essas coisas, porque eu tenho que contar aos nossos espectadores, nós estávamos há bocado a trocar, enquanto a equipa estava a preparar este espaço, estávamos ali a trocar galhardetes e estávamos a falar sobre Braga e a dada altura dizes, fiquei num hotel em Braga, que era um hospital, em que a senhora da recepção tinha nascido e que a mãe tinha trabalhado. Já viste a volta? E tu iluminas-te e vibras com isso. Sim. Mas é muito engraçado como a história dá voltas e acaba por tudo estar conectado e ligado a pequeninas coisas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou aquelas pessoas que eu gosto de ir na rua e olhar para aquilo que se passa à minha volta. Eu gosto muito de ouvir histórias de pessoas, porque aí está, é isto que te faz pensar nas coisas, perceber como é que era as nossas vivências, como é que eram as nossas memórias. No outro dia tive uma conversa com a Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia e ela diz-me, do nada, o Nelson tem que falar com o último polícia sinaleiro de Lisboa. E eu pensei, uau, já nem me lembrava que tinha... O último polícia sinaleiro de Lisboa seria aqui, Praça do Chile ou... Não, no Rato. No Rato, ok. E eu fiz logo uma viagem ao passado, quer dizer, foi há poucos anos que, quando eu comecei a frequentar o bairro Alto, que vinha de carro, e não me lembro do polícia sinaleiro ali, só que aquele polícia desaparece... De carro não me lembro, lembro-me do meu pai passar pelo polícia sinaleiro, mas a conduzir... Lá está, eu sou um bocadinho mais novo. Um bocadinho. Mas aí está, há quanto tempo é que não ouves falar de um polícia sinaleiro? Estás a perceber? E tudo isto não pode ser apagado das nossas memórias. Eu fiquei logo com imensa vontade de falar com o senhor e quem sabe um dia levar a um dos vossos programas, porque eu acho que são estas histórias que não podem ser esquecidas, porque são as memórias do nosso coletivo. Estamos a falar de um passado recente, um passado de 10, 20 anos. O processo, como é que funciona o processo para ti dos retratos contados? Tu tens uma lista de pessoas que gostavas de entrevistar e vais à procura, vives um bocadinho de boca em boca e vão-se sugerindo uns para os outros. Como é que funciona o teu... É um bocado misto, é um bocado misto. Eu tinha uma lista que, para quem não sabe, antigamente havia umas páginas amarelas e tinha uma lista de entrevistados. Eu não gosto de chamar de entrevistas, são testemunhos, são conversas que nunca mais terminava. Mas, no fundo, eu pensei, e depois tinha aquele erro que tenho que sempre entrevistar os mais velhos, como se os mais velhos morressem mais cedo que os mais novos. Isso não acontece. E, aliás, estamos aqui... É a prova disso, não é? É a prova disso. Mas como é que acontece? É o boca a boca. Já acontece o boca a boca. Já, às vezes, tenho as pessoas a falarem comigo, então, quando é que me entrevistam? E tenho uma experiência e depois vou colecionando as mensagens que as pessoas me mandam. Há cerca de 2 anos fui ao lançamento do último livro da Helena Sacadura Cabral. Alguém que eu admiro imenso e que eu também ainda não entrevistei. Olha, gostava imenso de ter aqui. Pronto, e quem sabe? Temos de trabalhar nisso. E tiramos algumas fotos e à noite mando-lhe uma mensagem com as fotos por WhatsApp, aí está, alguém muito moderno, e ela diz-me, Nelson, não gostava de ser meu neto. É porque todas as pessoas têm mais do que uma avó, se já tem a Alice como avó, eu posso ser... E eu pensei, a Helena Sacadura Cabral está-me a perguntar, e isto acaba por ser muito engraçado. E nunca é feito só pela parte dos mais velhos, também entrevisto muitas pessoas que são mais novas, até para mostrar o outro lado e qual é que foi o papel dos avós na vida dessa pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha que ser avó, pode ser neta. E então tento sempre ir buscar os dois lados. Nunca faço grande pesquisa, ao contrário de ti, que sei que pesquisas bastante. Eu tenho sempre 2 ou 3 tópicos, mas o que eu quero é ouvir as pessoas a falar e às vezes basta fazer uma pergunta e dar uma hora de conversa. Não é? Porque depois, aí está, quando sento com a Simone, eu não preciso de perguntar nada, ela fala. E quando ela diz, filho, tu sabes que há uns anos atrás não se quer pedir ir ao café porque ia vestida de calças e as mulheres saíam todas porque as mulheres não podiam andar de calças.
E depois diz, tu sabes que quando comecei a cantar não existia Ponto 25 de Abril, nem existia o Cristo Rei. E faço logo outra viagem ao passado. Olha, quando o homem foi à Lua... Eu lembro-me, exato. Eu estava à janela a olhar para a Lua, feito parvinha, isto conversa dela, a ver se via o homem. E eu não lhe perguntei nada e já tenho aqui uma data de conversa. E acho que é isto que acaba por ser muito enriquecedor para mim e que depois tenho o privilégio de poder partilhar com os outros o trabalho que eu tenho feito ao longo destes últimos 6 anos. Agora a provocação de entrevistador para entrevistador. E achas que a liberdade da escrita te liberta, por exemplo, da pressão do gravar? Achas que as câmaras impediriam de alguma forma essas conversas? Achas que a intimidade que tu consegues ter com o convidado é maior do que se tivesse este setup todo que nós temos aqui à nossa volta? Não, porque no meu caso não. Porque as pessoas quando estão comigo esquecem-se por completo. Eu já tenho feito entrevistas em vídeo e em escritas. Espero voltar ao suporte vídeo em breve e gostava muito, quem sabe, estabelecer uma parceria convosco, porque eu acho que isto é um trabalho que nasceu de uma ideia minha, mas não é um trabalho meu. Sim. É um trabalho para ser feito por lá está o serviço público. É um serviço público e que espero que perdure mesmo um dia que eu deixe de existir fisicamente. Mas as pessoas deixam-se ir na conversa, porque aí está. Eu não quero saber com quem é que dormem, não quero saber quanto é que ganham, não quero saber o que é que fazem, quero saber o que é que são e qual é que foi o contributo delas para a sociedade e que peso é que a sociedade teve na vida delas. Portanto, as coisas vão acontecendo. Mas esse lado, tu gostas muito da conversa. Sim. E o passar para a escrita? Gostas desse lado também de... Ou é... Eu não sei, eu gosto de escrever, mas tenho sempre algum receio que a escrita é uma coisa definitiva. Sim. Eu gosto muito da oralidade, porque tu deixas uma coisa no ar e aquilo, as ondas propagam e tu deixas alguma... Vá lá, imaginação a quem está a assistir. Na escrita as coisas são mais formais. Sim. Para ti é um problema ou... Eu gosto muito mais da parte da entrevista falada, como estamos a ter agora, porque acaba por ser uma conversa de amigos. A escrita depois acabas por, de alguma forma, perder ali um bocado, desvirtuar as coisas, porque acabas por... o português não está correto. Deixa de ver cinzentos, não é? Exato, o português não está correto, acabas por não sei o quê, falta ali uma palavra, acabas por acrescentar e tem que ser muito mais condensadas as coisas. Sim. E acaba por se perder muito mais do que a parte da entrevista olhos nos olhos, de voz. Tanto que a parte da escrita eu agora cada vez estou a fazê-la menos e prefiro muito mais esta parte de olhos nos olhos. Esse lado dos olhos nos olhos com estas pessoas ainda deve ser mais impressionante. Eu estou-te a dizer de barriga cheia, porque eu também já tive o prazer de ter alguns dos meus heróis aqui. E é um bocadinho esse lado de tu conseguires ouvir aquela pessoa a responder às tuas perguntas, é quase Sim, porque tu com aquelas pessoas é como se elas te pegassem pela mão e te fizessem uma viagem ao passado. Sim. Porque quando falam de um barulho, de um cheiro, de uma cor, tu sentes-te entrar numa máquina do tempo através dos olhos dessa pessoa e essa pessoa leva-te lá onde tu querias que ela fosse, mas ela levou-te lá porque ela quis lá ir. E eu acho isso maravilhoso e acaba por depois, isso acaba por ser passar para o lado de lá e é esse o objetivo. O site funciona como um depositório destes trabalhos. Já saiu para livro alguma vez este projeto? Existe essa ideia de perpetuar em papel? Sim, existe essa vontade de perpetuar em papel. No entanto, este ano, provavelmente agora na próxima Feira do Livro, vai sair em papel outro dos meus projetos, que este tem a ver com o diário que eu estou a escrever com a Alice Vieira. Aí está. Eu trato-a por avó, ela trata-me por neto e no meio desta pandemia estávamos um pouco sem saber o que é que fazer e então fizemos companhia um ao outro através das memórias de uma... Que podemos ver no Sol, na Visão? Sim, podem ver semanalmente no suplemento do Sol e no site da Visão. Então são 3 ou 4 capítulos por semana em que a avó e neto escolhem temas e fazem uma viagem ao passado através desses temas. Podem ser desde aqueles galos que mediam, que previam a temperatura até às séries que nós víamos na televisão há uns anos atrás, até personalidades que já não se ouve falar delas há imenso tempo, porque uma das personalidades que falamos foi da Linda de Sousa. Okay. Já ninguém se lembra da Linda de Sousa.
da mala de cartão e do grande problema que eram os imigrantes na altura, que passavam a fronteira a pé e que iam viver para aquilo que os franceses chamavam de bidons. E hoje, quando se fala do problema da imigração, o problema da imigração de hoje não tem nada a ver com aquele. E antigamente as pessoas iam viver para fora e quando voltavam a Portugal já traziam filhos prontos para casar e estavam anos sem falar com a família. Tu hoje vais viver para qualquer país e estás a um telefonema de distância, uma videochamada. Uma avó que tenha um neto que nasce fora consegue acompanhar o crescimento às vezes mais próximo do que se vivesse no mesmo país. Sim. E aí está, só através desta personagem que é a Lídia Sousa, que não é uma personagem, é uma pessoa real, fazemos uma viagem ao passado e comparamos como é que era a vida de antigamente com a vida de hoje. E é por isso que este projeto acaba por ser tão desafiante, que estas memórias do passado são memórias do passado e do presente. É muito engraçado estares a falar disso, porque o teu trabalho é muito bem feito. Tu estavas a falar disso e eu estava a lembrar-me de uma experiência que tive em Champigny, que é um dos bairros mais conhecidos em Paris com portugueses, e que tivemos lá num projeto com a Curiacos, que estavam a fazer um monumento ao Presidente da Câmara, que tirou os portugueses do bairro de Lata e levou-os a estudar. No fundo, os primeiros que estudaram e que hoje são grandes empresários, alguns deles, em Paris. E é muito engraçado esse lado. E leva-me a uma outra pergunta. E já fizeste retratos contados com portugueses lá fora? Ainda não, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era ou até mesmo para perceber a diferença entre as gerações do passado e as gerações do futuro, que eu acho que, do presente. Acho que hoje em dia ser imigrante ainda continua a não ser fácil, por várias razões. Nunca é. Mas é um desafio completamente diferente. E as pessoas há uns anos atrás imigravam para vir para Portugal com uma vida muito melhor do que a que tinham. As que emigram hoje, provavelmente, muitas já nem querem sequer voltar. Existe sempre a parte da saudade, existe sempre a parte de querer vir visitar a família e que não há um clima como o nosso, nem alimentação como a nossa, mas as pessoas fazem questão de se integrar na sociedade. E isto eu há uns 5 anos atrás, já fui 2 vezes à Suíça, à casa de um amigo meu. São layers diferentes. Eu encontrei isso neste programa que nós tínhamos, que era o Cameras on Camera Internacional. E é muito engraçado, há países que tens 3 e 4 layers. Na Holanda, por exemplo, era muito engraçado, tinhas o layer dos anos 60, em que eram dissidentes políticos, claramente dissidentes políticos, e que vão para a Holanda quase como é que se diz, refugiados. Sim. Depois tens a década de 70, 80, o pós-25 de Abril e a abertura das fronteiras e a procura de riqueza. E depois tens os dos anos 2000, que são altamente qualificados e que vão para lá como doutores e engenheiros. E não se misturam. É muito engraçado que aquelas três fatias de portugueses cruzam-se em jogos da seleção e pouco mais, porque de resto vão a restaurantes diferentes, falam com pessoas diferentes, reagem a estímulos diferentes. E era o que eu estava a falar desse exemplo do meu amigo na Suíça. Ele interage lá, muitas vezes nem sabem que ele é português, porque não que ele não faça questão que se saiba, mas acaba por ser muito mais fácil. Exatamente, e dificilmente as gerações futuras depois querem viver para Portugal, não porque Portugal seja mau, mas porque lá efetivamente possa ser melhor. E fica um desafio. Sim, sem dúvida. Mas a mesma coisa depois também acontece ao contrário. Tu há uns anos atrás não tinhas, praticamente não vias estrangeiros a viver em Portugal e tu hoje vês imensos brasileiros, e estamos a falar de brasileiros de uma classe alta, a viver em Portugal e que acaba por ser engraçado, eu não sei se eles acham de tanta graça quanto isso, que as crianças fora de casa falam português de Portugal, em casa falam português do Brasil. E é engraçado conseguires fazer essa separação, mas é a forma deles terem que se integrar na sociedade sem ser chamados de não portugueses ou de outra coisa qualquer, e acaba por cada vez se notar mais essa forma das pessoas se moldarem ao ambiente onde vivem. Portanto, é basicamente infinita a tua lista de potencialidades de... E aliás, ainda agora que estávamos a falar do Brasil, eu adorava ir ao Brasil e fazer aquilo que estou a fazer aqui com atores portugueses, fazer com atores brasileiros. Entrevistar uma Fernanda Montenegro deve ser assim uma coisa do outro mundo, não estou a dizer inalcançável, porque não existem coisas inalcançáveis, e então se fosse entrevistar a Fernanda Montenegro num palco português, melhor ainda. Mas gostava muito, porque aí está. Só temos um Oceano Atlântico a separar-nos e tudo o resto nos une, não é? E tudo o resto nos une. Não só a língua, mas com tantas tradições, tantas palavras que eles usam hoje em dia, que nós deixamos de as usar, mas que eles continuam a usar. E que nós, em Portugal, ninguém sabe o que é um açougue.
Mas o açougue É um talho. é um talho, mas é uma palavra que era portuguesa. O nosso realizador estava ali tipo... E eles continuam a usar muitas palavras que para nós caíram Sim. em desuso, como a xícara. Uma xícara é uma chávena, mas eles continuam a usá-la e isto é engraçado perceber que foram palavras portuguesas que foram levadas para o Brasil. Como em África, como em Angola, tu vais encontrar maneiras muito engraçadas de um português mais clássico, em pessoas que tu não esperas que sejam... Isto só para partilhar contigo que realmente o nosso ADN é tudo isto e não nos podemos efetivamente esquecer do passado. Não querendo levantar desgraças, o Covid afetou-nos a todos, obviamente. Sim. Imagino que tu, estando numa área que trabalhas com mais velhos, tenha sido um período de readaptação e de mudança, porque tiveste que te proteger a ti, protegê-los a eles e eles protegerem-se a si próprios. Sim, foi muito complicado. Eu lido com um público muito mais velho, tinha planos para 1 ano e meio de entrevistas e de repente tive que me reinventar. Tudo teve que ficar em stand-by, tudo teve que ficar parado e aquilo que as pessoas achavam que ia começar a acontecer um mês depois, obviamente que não ia começar a acontecer. Então fiz aquela máxima de tive um dia a chorar, outro dia a enxugar as lágrimas, depois arregacei as mangas, reinventei-me e comecei a trabalhar e o resultado desse trabalho deste último ano é aquele que nós estamos aqui a falar hoje em dia. Comecei a escrever o diário com a Alice Vieira, que vai sair agora em livro no próximo mês de agosto, e esta exposição do Rui de Carvalho nasceu de uma ideia tida precisamente ali. Eu já conheço o Rui de Carvalho há 6 anos, percebi que ainda nunca tinha sido feito nada do género e então comecei a organizar esta exposição retrospectiva do Rui de Carvalho e outra da Alice Vieira, que este ano comemora 60 anos de carreira e que vai ser lançada também muito em breve. Mas são tudo ideias que foram estruturadas durante este tempo de Covid, porque não era possível falar. E ainda bem, no fundo, aqui está, ainda bem que aconteceu que se calhar hoje não estava com estes projetos, tinha seguido aquela linha de raciocínio que estava a ter na altura, mas que o resultado hoje não podia ter sido melhor. Nós estamos precisamente na exposição do Rui de Carvalho, tu és o curador desta exposição, são muitos painéis, eu diria 30, eu ia dizer cerca de 20, estás a ver, 30 painéis que contam resumidamente uma história... É um pouco do muito que é a vida do Rui de Carvalho. São 30 painéis, muitos deles têm muito mais do que 1 ou 2 fotos, mas isto realmente é um pouco uma gota d'água daquilo que é a vida e a obra do Rui de Carvalho. Mas quando o Rui de Carvalho fizer 100 anos, vamos fazer uma exposição que começa aqui na Casa do Artista e há de terminar no Museu do Teatro, que fica no Lumiar. Nós estamos na Casa do Artista com artistas por trás, portanto é possível que estejam a telefonar para marcar um artista. Existe toda uma vida de artistas para, sei lá, para a Broadway. Existe tudo a acontecer, mas e não é à toa que eu escolhi esta casa, não só para a entrevista, como para fazer esta exposição, porque aí está, é uma casa de memórias, uma casa onde não é permitido envelhecer. Isto é quase um playground para ti, não é? A Casa do Artista é vir para a feira para a feira popular, andar de carrinho com os teus avós. Sim, e sabes que ainda há em pouco tempo, agora no dia 1 de outubro, vamos celebrar o Dia do Idoso. E eu quero, nesta mesma galeria, fazer uma exposição com fotos dos residentes que estão cá e outros que já não estão cá fisicamente, mas que ainda continuam a estar nas nossas memórias. E realmente, eu tive uma tarde inteira, não eu, mas a fotógrafa, a Sandra Ventura, a fotografá-los. Aí está uma fotógrafa que vocês um dia vão ter que falar com ela, porque ela fotografa velhos como ninguém, e algumas fotografias que aqui estão nesta exposição são dela. E estivemos uma tarde inteira a fotografar os residentes da Casa do Artista. E cada residente que estava a ser fotografado sentiu-se especial, sentiu-se amado, sentiu que o foco era ele e contou-nos histórias maravilhosas. Essas histórias não podem ficar só para mim. Aí está, não existe esse egoísmo da minha parte, eu tenho a necessidade de partilhar essas histórias com os outros. E é isso que eu quero fazer depois em outubro, fazer uma grande exposição aqui nesta casa, fazer parceria com algumas marcas que me possam ajudar, não só a financiar a exposição, mas como a dar alguma sustentabilidade a esta casa, que esta casa, como todas as outras que vivem com muitas dificuldades, e cuidar de velhos e cuidar de novos não é fácil. Instituições... E passamos aqui 1 ano e meio, nunca foi fácil, e este ano e meio ainda tem sido muito mais complicado. Então aí está, acho que tem que se unir a sociedade civil e chamar a atenção, a alerta para estas causas. Tu estás associado de alguma forma a este espaço? Eu sei que tens alguma ligação, és apaixonado por... Mas... Sou apaixonado por e sou apaixonado também pela direção que está agora à frente desta casa. Estamos a falar do Luís Raposo, estamos a falar do Luís Aleluia, do José Raposo, da Sofia Grilo e tantas outras pessoas. A Simone de Oliveira faz parte da direção, o Carlos Alberto Muniz.
são tantos que felizmente, e já os anteriores também eram muito bons, mas estes estão a fazer um trabalho... Nota-se mais presença mediática. Eu sinto que se está a falar novamente da Casa do Artista. Sim, que era uma necessidade muito grande também que é preciso havia. estar um bocado na ribalta para ir buscar esses apoios, Sim, não é? mas nota uma coisa, isto depois acaba por ser também agridoce. Muitas vezes o que passa lá para fora é que estão sempre a ser falados é porque... estão bem. E não é verdade, eles estão sempre a ser falados porque precisam de ajuda de alguma forma, principalmente ajuda que não se esqueçam deles. E muitas vezes a Anita Guerreiro vive aqui e é pública, a Anita Guerreiro vive aqui já há cerca de 3 anos. E eu, quando a Anita Guerreiro fez 82 anos, levei a alguns programas de televisão e ela já está com alguns sinais de Alzheimer. À altura está muito bem, há outras que nem por isso. Então ela vinha pelo caminho, agradeceu-me umas 5 ou 6 vezes. Ó filho, ainda não te agradeci, para não. Não, mas não é preciso, dona Anita. Muito obrigado, muito obrigado. E existe uma grande cumplicidade com a filha, que vive na América, que não consegue acompanhar a mãe tanto quanto desejava, acompanhar a mãe à distância, mas depois eu tento aqui com os filhos fazer alguma conexão, até porque esta é a forma, enquanto os filhos e os próprios querem, de não ser esquecidos. Então levei à televisão e foi muito giro nessa iniciativa. E depois recebi imensas mensagens naquele dia que já nem se lembravam da Anita Guerreiro. Mas o facto é que a Anita Guerreiro continuava a cantar diariamente no Faia. E a quinta, sexta e sábado cantar para o Faia. O que não tem acontecido neste último tempo. É quase uma memória motora, não é? Cantar para uma pessoa como a Anita Guerreiro, aquilo é um interruptor. Ela chega lá, ou como a Simone. A Simone, tu dizes-lhe cante e ela canta. E sai sempre bem. Sim, sai sempre bem. E este último ano e meio tem sido muito complicado. E está porque a Anita... Depois perdem esta ribalta e perdem esta ligação com a realidade que é deles, não é? E estes horários. A Anita Guerreiro já sabia que à quinta-feira tinha um táxi à espera dela, ia para o Faia, estava lá até à 1 da manhã, voltava, na sexta voltava a fazer o mesmo, no sábado voltava a fazer o mesmo. E agora praticamente os dias são sempre iguais, é sempre segunda-feira. Tu nunca tens um foco a dizer que vou preparar-me para isto ou para aquilo, e isto acaba por ser muito complicado, porque deixa de cantar, o corpo também já não tem a mesma agilidade, e a pandemia, se para mim não fez a moça que poderia ter feito, acho que fez moça a muita gente, física, psicologicamente, financeiramente, nomeadamente aos mais velhos, que foi a franja mais guardada, sim, né? Resguardada. Sim. Porque ao estar a protegê-los em casa, e ainda bem que foram protegidos e infelizmente perderam-se e estão-se a perder tanto da vida, ao mesmo tempo houve vidas que se perderam e ainda continuam vivos. Porque ficam... É agridoce, é como tu dizias. Sim, ficam muito aqui perdidas no meio disto tudo. O tempo está sempre contra mim nestas entrevistas e eu não posso deixar de te perguntar, porque nós já falámos do Retratos Contados, já falámos do livro e das crónicas. Este trabalho, já roçámos um bocadinho o muito que tens aqui de ti, mas tu trabalhas com a Simone em espetáculos para preservar a memória, para a memória futura. Sim. Tu estás ligado a festas de aniversário de toda a gente. Esse lado de trazeres festa a estas vidas, é muito de ti também, não é? E é muito do trabalho que tu fazes também para procurar dar de volta aquelas histórias que eles te dão. Sim, porque eu acho que a vida tem que ser uma celebração. E quando morre alguém, não tem que ser visto por uma... É assim, é aquilo que nós todos temos garantidos, desde o dia que nasce, é a única coisa que temos garantidos, é que vamos viver. Principalmente a morte é inequívoco que está garantido. Portanto, nós temos que celebrar a vida. E todos os motivos são motivos para celebrar. E esse é uma dos meus grandes objetivos com a nova direção da Casa do Artista, é celebrar a vida, mesmo que as pessoas já não estejam vivas, é celebrar essas vidas de tantas pessoas que nos deram ao longo do tempo, através daquilo que mais nobre tinham, que era o seu trabalho. Esta exposição do Rui de Carvalho é para ser itinerante pelo país, de momento está na Casa do Artista. Mas existe esse plano de levares para Existe um plano que não é um plano, é praticamente uma certeza, durante um ano vai ser itinerante. Ou seja, a peça A Ratoeira, da qual o Rui de Carvalho faz parte, vai ser itinerante pelo país. E nós queremos acompanhar a peça, não tem que estar em espaços anexos à peça, mas próximos.
próximos o meu objetivo é, juntamente com as câmaras municipais de cada cidade onde a peça vai, estabelecer uma parceria em que essa câmara homenageie desta forma o Rui de Carvalho e durante um mês a exposição esteja presente em cada cidade, independentemente da peça estar lá 3 dias ou uma semana ou mais. E queremos fazer isso de norte a sul e, inclusive, ilhas. Está programada a peça ir em agosto para o Funchal e nós queremos ir ao Funchal também com a exposição. É excelente, é uma ideia muito gira de associar a peça a... Sim, e para além disso... A própria presença do Rui, não é? Sim, para além disso eu estou... tal como o teu tempo, o meu tempo também é muito limitado, eu gostava de fazer muito mais. Tu tens uma grande equipa a trabalhar contigo e eu, não é grande, é só boa. É só boa, pronto. E eu, por enquanto, estou ainda sozinho. Mas uma das coisas que eu quero fazer também é uma biografia escrita do Rui de Carvalho, também com fotos, que possa acompanhar esta exposição e outras que venha a fazer, para as pessoas também ficarem com um suporte para elas e não ser só... Memória futura, não é? Aí está, que é para guardarem em casa e um dia explicarem aos netos quem é e quem foi estas personalidades. Nelson, há 2 perguntas, não sei se tu já estás preparado, mas há 2 perguntas que eu faço recorrentemente aos nossos convidados. A primeira é, daqui a 2 ou 3 anos eu convido-te outra vez. O que é que me contas? De certeza que vou ter muito mais para te contar, porque aquilo que hoje fazemos aqui uma pausa e daqui a 2 ou 3 anos vamos ter muito mais coisas para contar. Provavelmente já vamos ter publicado um livro sobre estas histórias todas que eu tenho andado a contar. Provavelmente já vamos ter uma parceria com a Curiacos e este projeto que eu faço será um projeto não meu, mas um projeto nosso. E nessa altura já estou com 50 e tal anos também. Exato. E pronto. Mas eu ouvi-te falar e eu já te conheço um bocadinho e tu estavas a falar as histórias que te contaram enquanto fazias a sessão fotográfica. Isso em si próprio dava um livro, não é? Isso em si próprio dá um livro. Quase tudo o que tu fazes com estas pessoas que estão cheias de vida e com tanta história para contar acaba por ser conteúdo e o retrato contado acaba por ser uma pequenina franja de tudo aquilo que tu vives, não é? Sim. Porque a pergunta, e formalizando uma pergunta para ficar mesmo definitivo, o teu dia-a-dia, como é que funciona? O meu dia-a-dia funciona levando-me sempre muito cedo, 6h30 da manhã estou em pé. Isso é como os teus avós. A diferença é que vou para o ginásio, aí está, não para manter aquilo que muita gente chama de corpo, mas para manter a saúde. E a parte física tem que estar alinhada sempre com a parte mental, porque isto é outra coisa que eu tenho aprendido muito com a Simone e com o Rui de Carvalho, é que a minha idade mental não é a mesma da física. A minha idade mental é muito... E eu vou citar Eunice Munhoz, com uma das minhas frases favoritas no mundo inteiro, que ela diz: eu acordo todos os dias com 18 anos, vou reencontrando a minha idade a caminho da casa de banho. Precisamente. E essa filosofia está bastante presente no nosso dia-a-dia. Mas levando-me cedo e depois salto para a linha do comboio e começo a correr para a locomotiva não me atropelar, porque há sempre tanta coisas a acontecer, não é? Sempre muita coisa a acontecer e depois isto acaba por ser quase uma esquizofrenia, porque era aquilo que tu disseste. Há uma coisa que não é falta de modéstia, mas é verdade. O nome Retratos Contados foi um nome muito bem escolhido para o projeto. Eu tinha imensos nomes que podia ter usado, mas quando olhei, e é isto mesmo que eu quero, é retratos contados. Tu, através de fotos, consegues contar a vida de alguém ou próprio contar a sua vida. Claro. Mas através disto pode existir imensa coisa. Tu podes fazer uma exposição, tu podes fazer uma homenagem, tu podes fazer um livro, tu podes fazer um livro, podes fazer um CD, podes fazer um filme, podes fazer N coisas a partir daqui. Eu imaginaria podcasts, por exemplo, acho que era muito giro, um formato áudio, relativamente fácil de editar um podcast. Pronto. Era muito giro. Aqui existe um grande problema, porque nem tudo são virtudes, existe um grande problema. Muitas vezes sinto-me como aquela canção que a Floribela tinha, que era rica em sonhos e pobre em ouro, e é precisamente como eu estou. Sou muito rica em sonhos, sou muito rica em conteúdos e com aquilo que as pessoas me têm dado, mas é preciso de dinheiro para dar sustentabilidade a este projeto. E não estamos a falar em ser rico, estamos a falar em dar sustentabilidade a este projeto, que é um projeto caro. Ao mesmo tempo, é um projeto que não depende de mim, e isso eu preciso de pessoas para colaborar comigo, que bem vendido às marcas, os velhos é o futuro, porque a população cada vez está mais velha e cada vez as marcas têm que se preocupar com os mais velhos. E as pessoas, ao viverem muito mais, existem muito mais produtos que estão associados a estas personalidades. Portanto, é aqui tentar fazer uma ponte com algumas marcas que nos possam dar sustentabilidade para este projeto, que não é meu, é um projeto da sociedade, poder andar para a frente. Eu estou para te fazer esta pergunta desde o princípio, mas qual é o teu retrato contado favorito? Vais contar ou vais dizer que são todos?
Não te posso dizer que é uma preparação para a última pergunta. Sim, não te posso dizer que tenho um retrato contado favorito, mas posso dizer que não podia ter começado de melhor forma. Aí está, que foi com a entrevista ao Rui de Carvalho, e na mesma semana entrevistei a Celeste Rodrigues. E para mim fiz uma ponte com os meus avós. Porquê? Porque o meu avô Alberto cantava muito fado em casa e contava muitas histórias de umas irmãs Rodrigues que cantavam o fado, e que eram duas irmãs muito famosas na altura. Uma delas eu sempre percebi que era a Amália, a outra eu não sabia quem era. E aquilo ficou guardado lá nas memórias de infância e nunca mais me lembrei dessa história. Entretanto, fui sempre sabendo quem era a Celeste Rodrigues, associei à irmã, mas nunca associei às histórias do meu avô. Quando conheço a Celeste Rodrigues, entrevisto-a. Houve um clique. Entrevisto-a numa semana em que não acontece nada, que foi entre o Ano Novo entre o Natal e o Ano Novo. Entrevisto-a no Museu do Fado, é ela, a um neto e a 2 bisnetos, e houve ali um clique que eu fiz uma viagem ao passado, que as histórias que a Celeste me contava e bateram todas com as histórias do avô Alberto. Portanto, aquilo que o avô Alberto lá atrás me disse só ficou adormecido, não ficou esquecido. E isto é engraçadíssimo a acontecer, e fiquei muito grata à vida por ter entrevistado a Celeste até mais do que uma vez, e ter privado também com a Celeste algumas noites nas casas de fado, que era uma pessoa que devia ter sido muito mais valorizada do que aquilo que foi. Viveu numa sombra... Ela não viveu numa sombra, ela quis estar na sombra, porque ao contrário da irmã, ela quis ser mãe e quis ser avó a tempo inteiro, e por opção afastou-se desse caminho. E depois o comboio, quando tentou apanhar, já não era o mesmo. Para mais, ela nunca gostou da parte do glamour como a irmã gostava, ou pelo menos fala-se que a irmã gostava, porque isto das câmaras tem sempre um lado agridoce. Um lado mau, sim. Pronto, e depois também com a separação que ela teve, aquilo não foi fácil, mas aquilo que mais me custou a mim foi, nestes últimos anos de vida da Celeste, toda a comunicação social a adorar a Celeste, porque era amiga da Madonna, e convenhamos que era em si própria que a Madonna que era amiga da Celeste. Porque quer dizer, a Celeste, alguém com 95 anos, com aquela força de viver, com tanto disco vendido, não precisava da Madonna para ser famosa, não é? E a própria Madonna foi atrás da irmã da Amália, não é? Sim. É um bocadinho por aí. Dito isto, é a última pergunta. O programa chama-se A Conversa com Nelson. Se pudesses ter uma conversa de 1 hora, mais ou menos, num sítio como este, podias escolher uma personagem real, fictícia ou histórica, com quem é que tinhas essa conversa? Eu gostava muito e quero muito, e vamos entrevistar o nosso Presidente da República, porque aí está, conhecer o avô que está por trás do Presidente, e sendo o Presidente de afetos... Um avô babado. Um avô que eu já ouvi contar histórias de netos. Um avô babado e que passa a vida a contar histórias, e aí está, um avô também à distância, porque os netos não vivem em Portugal. Uns na China e outros no Brasil? Sim, e já para não esquecer a parte dos avós, a importância que os avós tiveram na vida do professor Marcelo, não do Presidente, e a importância que os pais do Presidente tiveram na vida dos filhos. E acho que isto é uma parte que ainda ninguém explorou, e fica aqui já registado, quem vai explorar somos nós, mas que é uma parte que eu gostava muito que as pessoas conhecessem, o outro lado do nosso Presidente. Olha, já não é a primeira vez que escolhem o professor Presidente Marcelo. Já não é, mas é um ângulo diferente. Sim, eu nunca poderia entrevistá-lo de outra forma. O João Rolo queria uma conversa com o professor Marcelo, o Presidente Marcelo, e houve mais alguém, agora não me lembro, mas sei que o João Rolo, eu achei muito engraçado, porque o João Rolo tem alguma abertura para chegar à fala com o Presidente, mas ele queria, naquele momento, resolver um assunto. Aí está outra pessoa que não tem memórias com os avós, mas o passado dos pais do João... É uma história, foi uma conversa com que eu adorei fazer. Gosto imenso do João. Eu gosto deles todos os meus convidados são os meus favoritos, e não há nenhum que eu goste mais. Mas o João Rolo recebeu-nos muito bem, e foi uma conversa muito engraçada. E tiveste outra convidada que eu gosto muito, que me trata por sobrinho, trata por tia, que é a Justa Nobre, e está outra pessoa que... Recebeu-nos na sua casa em período de Covid. Pronto, e está outra pessoa que no restaurante serve tradições. Sim. E quem vai à casa dela... Netos, e que ama os seus faz netos. filetes da comandante Justa, em vez do Capitão Iglo. E mais os queques e mais tudo aquilo que ela faz com os netos. Mas está, quem vai ao restaurante da Justa vai à procura da tradição. Sim, e aí da história. Que não podemos esquecer. Que tinha uma tia, mas isso a gente já fala, que eu agora tenho que encerrar o programa. Sim.
Caro telespectador, despeço-me com toda a simpatia deste À Conversa Com. Eu ficarei na conversa com o Nelson e voltaremos para a semana com um convidado, no mínimo, tão interessante como ele. Ou pelo menos vamos tentar. Acompanhe-nos nas redes sociais, procure também os retratos contados na internet, procure saber um bocadinho mais do nosso convidado e dos bastidores da Curiacos TV. Nós voltaremos para a semana com outro convidado. Eu volto para a conversa com o Nelson. Até lá.